Em um determinado momento ele havia se esquecido daquele trevo que estava na dobra de sua túnica, e quando ele foi retirar esse trevo, ele estava petrificado e luminoso. Ao desencarnar, quem que o recebe? Jesus. E Jesus oferece a ele a oportunidade do trabalho. E o trevo virou o símbolo da esperança, da fraternidade. Ou seja, Jesus diz a ele o seguinte: Razim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Arrebanhe um grupo de pessoas em torno de uma fraternidade e divulgue a mensagem. Nasce no mundo espiritual a fraternidade do trevo, né? Que nós podemos estudar e conhecer através desses dois livros que falam não só da fraternidade do trevo, mas de todas as outras fraternidades que o Edgar Armond pesquisou. O Instituto de Confraternização Universal, as Fraternidades do Espaço. E aqui História das Fraternidades, da dona Marta Galego Tomás, que é continuidade, é um complemento. Tem informação que aqui não está completa, nós vamos encontrar ela completa nesse outro livro. Ok? Depois vocês pegam aqui para ver. E aí ele arrebanha esse grupo fraternal no mundo espiritual e começa a trabalhar toda a parte da divulgação e da exemplificação da mensagem do Cristo. E é esse mesmo espírito Razim que na década de 40 ele se apresenta ao comandante Edgar Armond e oferece a sua contribuição para a fundação não só não só a estruturação que o Armond fez na federação, mas para a criação da escola de aprendizes do Evangelho. Então, o Razim é o mentor das escolas de aprendizes do Evangelho, através da fraternidade do trevo. Que foto é essa? Quem sabe que foto é essa? É a imagem da primeira escola de aprendizes do Evangelho, de 6 de maio de 1950. Quando o Razim pediu ao Armond que apresentasse Jesus à humanidade, que Jesus ainda era uma figura mitológica, e o Armond foi amadurecendo a ideia, amadurecendo até chegar à proposta da escola de aprendizes do Evangelho, o trabalho do Razim e da fraternidade do trevo foi extremamente importante, porque foi através dessa fraternidade que isso começou a desmembrar, que a coisa começou a proliferar. Se nós olharmos o plano convite da nossa apostila iniciação, que a maioria dos dirigentes não leem, eu espero que a gente tenha lido, ou se não leu, pode ler. Olha a responsabilidade que o Armond, que ele tinha nas mãos. A gravidade da hora que passa, na expectativa de profundas modificações na vida do homem sobre a terra, e os avisos que nos são dados continuamente do alto, no sentido de se preparar o mundo para futuros dias tormentosos, exigem a formação de bases firmes para apoio da fé, da esperança e da caridade entre os homens. A transição para o terceiro milênio, já tão próxima, já aconteceu. Isso nós estamos falando em 1950. E que prenuncia maiores sofrimentos e inquietações, exige a formação de núcleos espirituais poderosos na superfície terrena, para que as verdades eternas permaneçam vivas, resistam aos cataclismos destruidores e à confusão que vai imperar no coração dos homens. É urgente a formação de legiões de trabalhadores de boa vontade para agirem nos momentos oportunos como instrumentos conscientes, humildes e disciplinados dos espíritos diretores do mundo, auxiliares do Cristo. Em certas épocas como a atual, o esforço individual isolado, por mais sincero que seja, não basta nem corresponde às necessidades gerais. Somente organismos coletivos, poderosos, fortificados na fé, dotados de espírito de renúncia e de sacrifício e apoiados pelo alto, poderão fazer frente às necessidades humanas, inspirar confiança e auxiliar a evolução. Por isso, nesta data, se cria nesta federação a Escola de Aprendizes do Evangelho, destinada a apressar a primeira etapa da iniciação de todos aqueles que se comprometem consigo mesmo e com Jesus.
Qual é o nosso comprometimento? A se edificarem no estudo aprofundado do Evangelho e na sua exemplificação, segundo as possibilidades evolutivas de cada um. A eliminarem vícios que possuam, a organizarem um quadro-programa de defeitos morais e se empenharem por extingui-los ou, no mínimo, atenuá-los gradativamente, num esforço contínuo de todos os dias, a realizarem um trabalho constante, sincero e definitivo de purificação de corpo e espírito. Se comprometam mais a manterem-se unidos, congregados fraternalmente, dispostos à formação de uma unidade espiritual poderosa, destinada a auxiliar os necessitados encarnados e desencarnados, a se conservarem à disposição permanente e vigilante dos espíritos superiores, auxiliares do Cristo para a realização de suas santificantes tarefas planetárias, a se esforçarem nesta fraternidade de aprendizes, até que, por seus próprios atos e méritos, possam se transformar em autênticos discípulos do Cristo em espírito e verdade. 15 de 10 de 1950. Então, foi logo que o Armon criou a escola, ele já elaborou esse plano convite, que era justamente para nós entendermos o que estava nos aguardando. Qual era o nosso compromisso? Porque a escola de aprendizes do Evangelho não era um curso, e não é um curso de doutrina espírita. A escola de aprendizes do Evangelho é uma escola de iniciação espiritual, de iniciação espírita, com base no Evangelho de Jesus. Esse é o nosso compromisso. E o Evangelho de Jesus não é obra para se estudar apenas intelectualmente. O Evangelho do Mestre é uma obra iniciática, é de vivência. Então, o que estava acontecendo? O Armon, percebendo as dificuldades que o mundo iria enfrentar, orientado por Razin e outros espíritos ligados ao cristianismo primitivo, ele cria a escola de aprendizes do Evangelho como um processo de iniciação espiritual. Isso que a gente precisa prestar atenção. A escola é um processo de iniciação. Nós vamos começar. Não tem onde acabar. A escola é só o início. É o processo de preparação para o que virá depois. Ela não é um curso de doutrina. Essa tecla a gente bate sempre. Ela é uma preparação para uma vida diferente, para uma vida de qualidade. Qualidades dentro da ética moral, dentro da ética cristã, da moral cristã. Então, o que acontece? Quando elaborou-se todo o trabalho da escola, ela começou em 6 de maio de 1950. Em 1952, a escola ia acabar. O Razin chega para o Armon e fala assim, Armon, via mediúnica, lógico, Armon, assim que acabar a escola, o compromisso de reforma íntima vai ser consumido pelo mundo. Porque enquanto nós estamos vivendo aquele ambiente escolar, você está em atividade, a sua mente está trabalhando, você não para. Então o que acontece? Acabou a escola, essas pessoas vão voltar para o mundo e vão ser consumidas. O materialismo vai consumi-las. O materialismo vai acabar com todo esse trabalho que foi realizado. Porque se nós pararmos para pensar, isso é um dado muito interessante. Quantas vezes por semana nós estamos dentro do centro espírita? Muitos, uma vez. Alguns, 2 vezes. Outros, 3. Alguns, 4. Mas a média, 2 vezes. 2 vezes, no máximo 3. Entre 2 e 3. Quantas horas nós passamos no centro? Umas 3 horas. Aproximadamente. Vai, 3 horas. A média é umas 3 horas. Muito bem. Uma vez por semana. 2 vezes por semana. 3 horas. Então são 6 horas durante a semana. No mês, quantas horas são? 24. Muito bem.
O restante das horas nós fazemos o quê? Nós estamos fora do centro. Nós estamos em outras atividades, que na maioria das vezes não são atividades espirituais, certo? São outras atividades do mundo material. Então nós passamos muito mais horas fora de um processo, de um ambiente de espiritualização, né? Nós passamos muito mais horas lá fora. Então é óbvio que se o discípulo, se não houver aquele comprometimento, o mundo lá fora nos consome. O apelo vai nos pegar. Nós vamos ceder. Então o que acontece? O Razim percebeu, falou, olha, vamos ter que resolver isso. Aí fala para o Armon, vocês têm condições de se reunirem em uma fraternidade de encarnados. O Armon percebeu a responsabilidade que é pertencer a uma fraternidade. Depois vocês vão pesquisar, vão olhar nesses livros. Pertencer a uma dessas fraternidades é um compromisso muito grande. Tanto que a gente vai ver que o número de integrantes dessas fraternidades não são muito grandes. Algumas até têm muitos trabalhadores, mas de quantos anos há quantos anos essas fraternidades já existem? Né? Então o Armon percebeu a importância que era pertencer a uma fraternidade e a escola que ia encerrar em 42, a escola terminou em 42 não, em 52 a escola termina em 1954. Então, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus foi criada em 31 de maio de 52. O Armon criou a fraternidade em 52. Só que ela foi inaugurada em 1954, porque ele esticou, ele viu que era uma situação muito séria e falou, não, deixa eu preparar melhor essa turma. Porque pertencer a uma fraternidade, a pessoa tem que estar consciente do que ela quer. Aí ele esticou a turma até 54 e inauguraram a fraternidade com os primeiros discípulos daquela primeira turma em 1954. Então a fraternidade dos discípulos de Jesus, que era uma fraternidade de encarnados, era uma extensão da fraternidade do trevo do Razim. O Razim falou, nós vamos dar todo o apoio que vocês precisarem para a criação dessa fraternidade. E o Armon colocou Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Ali criou-se a Fraternidade de Encarnados. Em 1992, o Armon desencarnou em 82. Em 92, se não me falha a memória, num evento na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em comemoração 40 anos da fraternidade, os médiuns viram que no mundo espiritual, naquele momento, estava se formando a Fraternidade dos Discípulos de Jesus no mundo espiritual, cujo venerável é o próprio Edgar Armon. Ele foi investido como venerável dessa fraternidade. Esse grupo foi, o plano espiritual superior, o chamou, o convocou para liderar essa fraternidade no mundo espiritual. Então, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a FDJ, ela é hoje uma fraternidade, de 92 para cá, ela já é uma fraternidade que existe no mundo espiritual, por extensão, no mundo material também. Ok? A escola de aprendiz do Evangelho, como iniciação, como o começo de tudo, vai nos preparar para que a gente possa realmente amadurecer os nossos conceitos, amadurecer na qualidade de vida, prestar bem atenção no que a gente quer do nosso futuro espiritual. E aí nós vamos, ou não, mas aqueles que pedirem o ingresso para a fraternidade, eles vão optar por um ingresso na fraternidade. Então, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus não é um prêmio, não é um título. Agora eu sou discípulo, agora vou sentar no sofá e vou descansar e está tudo resolvido na face da terra. Eu já evoluí o que eu precisava. Então, a fraternidade não é isso. A fraternidade é o início de uma nova experiência, de uma nova era, de uma nova oportunidade de trabalho na nossa vida. Então, por que ingressar na fraternidade? Por que a gente vai ingressar na fraternidade? Porque a fraternidade ela é uma continuidade do processo da iniciação. A gente acha que acabou a escola, acabou? Não acabou. Aqueles que querem dar continuidade ao processo pedem o ingresso à fraternidade. E já faz esse vínculo com a fraternidade do mundo espiritual. Lembra o que a gente falou? Por que os discípulos seguiram a Jesus?
Comprometimento. Então essa coisa de, para ser discípulo, o cara tem que ser super-homem, tem que estar perfeito, gente, isso é balela, isso é conversa furada. A gente acabou de estudar, a gente acabou de ler um texto que fala sobre a personalidade dos discípulos. Exatamente. Eu desejo, olha, eu não quero, eu acho que é muito para mim, só a escola já é o suficiente. Beleza. Fica tranquilo, não há necessidade de você seguir adiante. Exatamente. Quando chegar ao término da escola, o dirigente vai mandar a caderneta dele para a FDJ para ser avaliada. Então, o que acontece? O aluno, ele manifesta o desejo. Só que se o dirigente não prepará-lo para a FDJ, o dirigente também está falhando. Porque, por extensão da Escola de Aprendiz do Evangelho, nós deveríamos preparar o aluno para a FDJ. Se ele vai ou não, não é problema nosso. Não é problema nosso. É sim, sim, não, não. Eu vou ou eu não vou. Nós precisamos tirar da nossa mente essa história de que, o discipulado é um título. Meu título é título acadêmico. É diploma que a gente tira na escola. Formal. Pertencer à fraternidade é uma condição. É comprometimento. Eu quero ir para a fraternidade. Por quê? Porque eu quero dar continuidade ao meu processo de reforma íntima. Porque eu quero contribuir para a manifestação do plano de Jesus na Terra. Como? Trabalhando no centro, fazendo uma obra social, enfim, seja onde for. O discípulo ele não está vinculado especificamente à casa. Aliás, o Armão falava uma coisa interessante, quem gosta de casa é gato, ele falava. Né? O discípulo ele é da causa.